Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como que vão as coisas, os estudos? Hoje a gente está aqui para discutir o caso do pequeno Hans. É um caso muito longo, então nós vamos iniciar a discussão e o trabalho em cima desse caso, né? Estou aqui com a minha edição da Imago, tá? Que eu estou acompanhando esse caso. Tá no volume 10. Se vocês lerem, né, assim, o caso é enorme, enorme, assim, é muito grande, é difícil da gente trabalhar tudo de uma vez, porque ele é muito detalhado. Freud traz, assim, toda a descrição do caso está aqui, né? Então, acho isso, por um lado, é interessantíssimo. Eu acho que esse caso traz uma luz muito grande, assim, para a gente pensar atendimento de criança. Quem dera que todas as crianças fossem como o Hans, assim, né? Que já chegassem e conversassem e conseguissem elaborar da mesma forma que ele, né? Então, por um lado é uma exceção, mas por outro lado, eu acho que o que Freud traz muito para a gente, assim, é mostrar a importância da participação do Hans no tratamento, assim, né? Que o fato dele tomar consciência das coisas que estão acontecendo com ele, do que ele está vivenciando, é, de colocar nele a responsabilidade também no tratamento, no sintoma. Acho que isso faz muita diferença no caso, faz muita diferença pra gente, assim, que trabalha com psicanálise e com criança, né, que tem interesse por essa clínica e trabalhar com esse público. Então, por ser muito grande, né, o caso, eu vou trabalhar hoje com vocês a parte um e 2 do texto, né, que é a apresentação do caso clínico, e aí na próxima aula a gente vai fazer uma discussão do caso e vai pensar com mais detalhes aí esse caso, que eu acho que é importantíssimo para a gente, assim, não dá para fugir disso. Então vamos começar com os fatos importantes sobre o caso clínico, né, sobre o Hans. Primeira coisa, assim, né, que é até difícil a gente imaginar, né, você fazer um tratamento que você não está com o paciente não está por perto. Mas foi isso que aconteceu com o Hans. De fato, o Freud ele só teve contato com o Hans um único encontro, né? Houve um único encontro que o Freud teve com ele. Por quê? Nessa época, o Freud ele queria tentar comprovar a tese dele de que a sexualidade infantil culminava e tinha uma relação com o adoecimento neurótico. Então, ele estava sempre pedindo para as pessoas que estudavam com ele, por perto, que fizessem relatos, né? Ele solicitava os amigos, alunos, que relatassem esse tipo de observação e enviassem para ele. Os pais do Hans estudavam com Freud, então o pai começa a fazer os relatos do Hans, envia para o Freud, por isso que o texto é tão detalhado, porque tem os relatos do pai, né? Tem os diálogos do pai com o Hans, as interpretações do Freud, as intervenções que ele faz. Então é como se assim, o pai do Hans tivesse atendido o Hans a partir de uma orientação do Freud, do próprio Freud, né? Que ele enviava os relatos para o Freud, Freud lia, fazia as observações, passava para ele de volta e ele fazia esse encaminhamento com o filho. Então, ele recebia, né, esses relatos bem detalhados, estava ali orientando o pai. O caso é a tentativa de provar isso que eu falei, a relação entre a teoria da sexualidade infantil com o adoecimento neurótico. Os primeiros relatos que o pai traz, o Hans tinha 3 anos e já descrevia esse interesse do filho pelo órgão genital, né, a manipulação do genital, o pai já percebia nessa idade. E aí tem o significante é o pipi, né? O Hans chamava o pênis de pipi. E aí a gente vai ver aqui, né, o interesse que ele tem, não só pelo dele, né, mas pelo dos animais, quer saber se os objetos têm, se as mulheres têm. Então ele está bem curioso quanto a isso. Com 3 anos e 6 meses, ele teria sido repreendido pela sua mãe quando ele estava, né, numa dessas manipulações aí do pênis, ele teria sido repreendido pela mãe, que teria dito para ele tirar a mão dali, senão ela iria cortar. O Hans, nesse primeiro momento, ele não aceita muito isso, não entende muito isso que a mãe fala, e aí ele chega até a dar uma resposta para a mãe, né? Ele fala, tudo bem, se você cortar meu pipi, eu uso o traseiro, não tem problema, assim, né? Então, ele não, não faz essa diferenciação e é como se ele não aceitasse a castração, mas o Freud marca aí que nesse momento é o momento que o complexo de castração está sendo inserido aqui, né? Ele está iniciando aí no Hans. Deixa eu tirar a imagem aqui para vocês verem. E aí, o que Freud diz? Né? Que embora as situações se relacionem à castração, várias outras situações, como o nascimento, a retirada do seio materno, a perda das fezes, a gente até falou isso na nossa última aula, né? Assim, eu conversei sobre isso com vocês também.
Para o Freud, o que vai marcar o complexo de castração é relativo à excitação e às consequências da perda do pênis, assim, né? Esse medo de perder, essa angústia de castração, né? É isso que marca mesmo o complexo de castração, mesmo que outras situações que tenham ocorrido na vida da criança dizem respeito também à castração. E aí aqui Freud traz também que é importante para a gente saber que é a castração, então ela ocorre antes mesmo do aparecimento da fobia, que uma das queixas, né, do pai do Hans com relação ao filho é a fobia que surge, mas que antes mesmo de aparecer a fobia, a castração já estava presente ali. Então aqui são algumas outras coisas importantes aí do caso. Esse desenho aqui teria sido um desenho de uma girafa, né, que o Hans teria feito, e aí o alongamento aqui é o pipi da girafa, que ele teria feito esse desenho. A curiosidade, então, sobre o pipi se estende, né, aos animais, os objetos. Então, todos os animais que ele vê, ele vai ficar olhando se tem o tamanho que tem, que um é maior do que o outro, porque será que o da girafa é igual ao do meu pai? Será que minha mãe tem um do tamanho do meu pai, ou do tamanho da girafa? Ele ainda não faz essa diferenciação também do órgão masculino e feminino como sendo diferentes. Então, ele queria também saber do pipi dos pais, estava sempre atento e tentando uma oportunidade de ver e de querer ir no banheiro com a mãe para poder ver e entender essa diferença. E aí nos animais, quando ele via, né, quando ele visitava algum zoológico, algum lugar nesse estilo, ele via e ficava comparando o tamanho e as diferenças. Aí fica claro para o Freud também, né, e o pai, através dos relatos, que o Hans manifestava um prazer com seu pipi, e certa vez ele teria perguntado à mãe por que não coloca a mão nele quando estava passando tal, pois era uma boa sensação. Então o Hans teria manifestado isso, que gosta da mãe passar a mão ali também, que era bom para ele, né? E nos momentos de fazer xixi, geralmente o pai o ajudava, e aí, para o Freud, isso poderia estar despertando aí também para fixações de inclinação homossexuais na figura do pai. O pai dele também traz alguns relatos assim de que percebe o interesse do filho por meninos e meninas, que ainda para ele não está muito claro essa diferença aí sexual, né? Então, inicialmente o Freud coloca essa questão, mas depois a gente vai ver que Freud descarta assim essa hipótese de homossexualidade, não passa por aí. Não, as questões do Hans. Um fato que é muito importante também, que vai marcar muito e vai fazer muita diferença na vida do Hans, é a chegada da irmã, né? Então, ele tinha 3 anos e meio quando a irmã nasceu. Uma coisa que é importante a gente falar também, os pais não prepararam o filho antes para essa chegada, né? Ninguém falou para o Hans de onde vêm os bebês, de como que eles surgem, de que a mãe estava grávida, que daqui a tanto tempo chegaria uma criança. Isso não foi falado para o Hans. Então, depois trouxeram para ele a história de que a cegonha teria deixado o bebê lá. E a gente vai ver que o Hans é muito esperto, né? Assim, muito inteligente, é muito ligado a tudo, e que essa história não convenceu muito ele. Também vão ter consequências aí. Então, ele tinha 3 anos e meio, ele estava na casa durante o trabalho de parto da mãe, mas assim, é como se a criança realmente não tivesse lugar e voz, né? Ela é deixada lá e ninguém explica o que está acontecendo, ninguém fala para ela o que está acontecendo. E aí ele, por conta própria, associa o barulho que ele ouvia da mãe gritando, gemendo, o sangue que ele viu, as coisas diferentes e essa chegada da irmã, né, a partir disso tudo que estava acontecendo. Então ele faz essa associação. Inicialmente ele não admite essa dificuldade com a irmã, essa aversão à irmã, mas certo momento ele adoece, e aí eu até coloquei aqui a citação do Freud, ó, que o Freud diz aí, ele adoeceu subitamente com uma dor forte de garganta. E durante sua febre ouviram dizer, meio que delirando, né? Mas eu não quero uma irmãzinha, né? Então chega uma irmãzinha, ninguém falou com ele antes, ninguém preparou esse menino antes para a chegada da irmã. E aí nesse pico de febre e um delírio, assim, pela febre, ele fala que não queria irmã. E aí o que é relatado nesse início aí é que ele teria superado esse ciúme da irmã, ele consegue adquirir uma afeição fraternal por ela, misturado a um sentimento de superioridade com relação ao bebê, né? Assim, como se ele é mais velho, ele sabe mais, ele é mais esperto, né? Então tem um pouco essa rivalidade entre os irmãos, né? Que é comum a gente ver também. Um outro fato que acontece e também é significativo e importante pra gente, com 4 anos e 6 meses,
ele viu a irmã tomando banho e reconheceu a diferença no genital. Quando a gente conversou na aula sobre o declínio do complexo de Édipo, eu até falei isso para vocês, né? Que no primeiro momento vem essa ameaça de castração, como aconteceu com Hans, e a criança não aceita muito bem, ela não entende que aquilo pode acontecer de fato, ou que existe uma diferença de fato. Então, no momento posterior, quando ela vê a diferença do corpo da menina para o menino, é que vem essa angústia de castração, né? Quando o menino vê uma menina e percebe que ela não tem o pênis, e aí ele fala, e agora, né? Então eu vou perder o meu, eu tenho esse risco de perder. Então, o Freud admite que mesmo que, porque no relato da cena ele viu a irmã e riu e achou bonitinho que a irmã era diferente, mas o Freud diz, mesmo que ele tenha não tenha ficado abalado ali com aquela cena, ele reconheceu a diferença no genital, ele percebeu que existe uma diferença ali, né? Isso é significativo. Então é aí que vai marcar, né, essa questão da castração, a angústia da castração. Com 4 anos e 9 meses, ele tem um sonho de angústia. Nesse sonho, a mãe dele tinha ido embora e eles não iam dormir mais juntos. Então ele acorda assim muito assustado, com muito medo. Então ele tem uma ansiedade muito grande assim de perder a mãe, de ficar longe da mãe. E aí esse é o momento, né? É como se esse sonho marcasse também o início dessa ansiedade dele e da fobia. Então, por conta disso, a associação inicial que Freud faz da fobia dele é ligado à mãe, à figura da mãe, né? Esse medo da separação da mãe. Então, de um lado, ele tem essa afeição da mãe, mas esse excesso, né, de interesse pela mãe começa a gerar nele uma ansiedade também, essa ansiedade de separação aí, essa angústia diante dessa separação. Tanto que o Freud percebe que em alguns momentos que ele saia com a babá, que começa a surgir essa fobia, que ele está andando na rua, ele vê um cavalo e fica com medo, o medo que o cavalo mordesse, e aí o Freud percebe assim, porque será que é porque ele está fora de casa, está longe da mãe, e aí gera, né, essa angústia nele? Então, durante as férias que começou esse medo de que um cavalo mordesse, e o que Freud relata inicialmente, né, é que o cavalo parecia ser o substituto da mãe. Ele já tinha, inclusive, feito a comparação do pipi do cavalo com o pipi da sua mãe, assim, né, para saber se é do mesmo tamanho, se a mãe tem. Então, isso é uma coisa importante para a gente aqui, né? Mesmo que o Freud vá mudando isso, acho que são fatos significativos aí no caso. Outra situação que acontece, né? Então, diante dessa relação com a mãe, assim, esse excesso com a mãe, em determinado momento, o Hans ele admite para o pai que toda noite antes de dormir ele se divertia brincando com o seu pênis. Então ele tinha essa questão de se masturbar aí à noite, né? Quando a noite ia chegando, era o momento que talvez a mãe ia ficar lá perto dele depois. E aí o que Freud começa a perceber que não é a masturbação em si que está causando ansiedade, mas o problema é que quando o Hans admite isso para o pai conversa com ele e fala que ele não pode fazer isso, que ele não deveria fazer isso. E aí a ansiedade que começa a bater no Hans é que toda noite ele desperta para isso, ele tem essa vontade de fazer isso, e ele sente e entende que ele não pode fazer. Então, a ansiedade é justamente pelo fato dele lutar contra a pulsão, e, né, contra essa sexualidade que está tão aflorada nele. Então, é esse conflito aí que está gerando ansiedade, de acordo com o Freud, né, a interpretação que o Freud faz. Uma coisa muito interessante que acontece no caso também é que em vários momentos o Freud fala assim, que o pai deveria fazer a interpretação para o filho, né? Dirigir a interpretação para o filho e falar para ele, ó, você está com medo disso, disso, disso. O medo de cavalo tem a ver com esse excesso de amor que você tem pela sua mãe, dessa fase que você está vivendo. Então, à medida que o pai vai levando isso para o filho, a interpretação para o filho, o medo de cavalo ele vai se transformando em um pouco, e se transforma numa compulsão por olhar, né? Ele quer olhar o pipi dos cavalos e de ver as diferenças. Então essa questão do olhar surge muito forte. E aí ele sonha, em determinado momento, que uma amiga via ele fazendo pipi e que ele também via a amiga. Então aí vem de novo essa questão da diferença, né? Do menino, essa angústia da castração aí. Em outros momentos, uma visita a um lugar, como se fosse um zoológico, assim, né? Que ele encontra animais de grande porte. Ele começa a manifestar o medo de todos os animais grandes, a girafa, do elefante. Então, assim, o medo começa a, a ir se transformando, né? Um medo que era só de cavalo começa agora envolve outros animais também.
E aí uma das relações assim, né, do medo dele é que esse medo dos animais grandes o fazia pensar que eles tinham pipis grandes. Então também o medo não era do pipi, era do animal grande, mas ele sempre que via o animal, isso fazia com que ele pensasse no tamanho do pipi dos animais. E aí, nas suas comparações, ele sempre estava insatisfeito com o tamanho do seu próprio pipi. Então, isso sempre era um problema para ele, porque ele sempre era inferior a todos os animais, né? Mesmo porque ele era uma criança. Então, como é que ele ia ter. Quando que ia crescer? Será que ia crescer? Que tanto que ia crescer? Então, essa era uma questão que aparecia e surgia para ele também. Outro fato aí importante para a gente depois discutir, pensar, é um sonho que aparece aí no Hans. Como ele tem essa coisa com os animais, ele sonha com as girafas. E aí eu trago o relato do sonho dele. De noite havia uma girafa grande no quarto e uma outra toda amarrotada. E a grande gritou porque eu levei a amarrotada para longe dela. Aí ela parou de gritar. Então eu me sentei em cima da amarrotada. Esse era o sonho dele. E aí, quando ele relata para o pai vai fazer a interpretação. E aí, qual que é a interpretação que o pai fez desse sonho? Tudo isso é a reprodução de uma cena que se desenrola durante quase todos esses últimos dias. Pela manhã, Hans sempre entra em nosso quarto bem cedinho e minha mulher não pode resistir, levando-o com ela para a cama por alguns minutos. Então, essa história de que chegou chamando a girafa está amarrotada, sai, o que o pai dele vai interpretar é como se a girafa amarrotada fosse a mãe dele, né? Então, que ele vai todo dia de manhã lá, chama a mãe não resiste, bota ele para dormir junto na cama. Em resposta a esse procedimento, invariavelmente passo a admoestá-la por não levá-lo consigo para a cama, para não levá-lo consigo para a cama. Então, a girafa grande gritava porque eu tirei a amarrotada de perto dela. A girafa grande seria o pai que briga com a mãe porque está cedendo ao Hans aí toda vez, né? E ela responde, às vezes, sem dúvida, com certa irritação, que tudo é uma bobagem, que afinal um minuto não conta e assim por diante. Então a mãe não leva a sério, né, a queixa do pai. Desse modo, Hans fica com ela por um instante. Aí a girafa grande parou de gritar e então eu sentei em cima da amarrotada. Então essa é a interpretação que o pai faz, né, assim, que a girafa amarrotada seria a mãe e o Hans toda noite quer a mãe para cima. E aí, né, o que que o Freud acrescenta nisso, nessa interpretação do pai? Provavelmente Hans ele ficaria ansioso mesmo à noite para ficar com a mãe, e aí nessa ansiedade de querer ficar com a mãe, ele acabava acariciando os órgãos genitais, aí, né, e vinha a questão da masturbação. E aí essa relação ainda que o Freud está fazendo do medo do cavalo com essa afeição pela mãe ainda, como se o cavalo fosse um substituto da mãe. Mas aí o que que o Freud acrescenta ainda nessa relação do Hans com a mãe? Que o sentar-se em cima da girafa amarrotada se relacionava a um tomar posse, né? O querer a mãe para ele, né? Querer a mãe só para ele. E aí a gente vai entrar nesse conflito dele com o pai. Então era uma fantasia de Hans de que tinha a posse de sua mãe, por outro lado, mascarava o medo de que a mãe não gostasse dele, já que seu pipi não era como o do seu pai, né? Já que ele está sempre fazendo a comparação dos animais, essa angústia se dele vai crescer ou não. Então fica para ele também essa questão aí de que talvez a mãe não vai gostar dele porque ele não tem um pipi como é o do pai dele, né? Diante disso tudo, vai surgir um elemento novo, e esse elemento novo surge justamente no momento em que Hans vai no consultório do Freud, né? Então, o Freud faz essa entrevista com eles e ele até relata no texto que é um encontro rápido, não é um encontro tão longo assim. E aí vai surgir essa característica aí do medo, que o medo de cavalo que ele tinha é o medo de um cavalo que tinha uma coisa preta em volta da boca e uma coisa nos olhos. É, E aí o Freud faz uma associação assim, mas o cavalo usa óculos, né? Assim, então ele vai fazendo uma relação entre o óculos e o bigode, que são características do pai do Hans. Então o Freud aponta isso para ele, mas será então que o medo, esse medo que você está sentindo, não é da sua mãe, né? Está relacionado ao seu pai. E aí Hans ele tinha essa clareza que tinha um conflito ali entre o amor que ele sentia
pelo pai, porque ele gostava muito do pai, mas o pai também estava numa posição de rivalidade com ele em relação à mãe. Né? O pai também tinha uma certa hostilidade com o pai, porque o pai estava nesse lugar ali, empatando a vida dele com a mãe. Né? Então, essa relação, esse conflito aí, o Freud começa a perceber, então, que esse é o elemento novo, né? Assim, é o pai, esse medo do cavalo relacionado ao medo do pai, o medo da castração. Né? O medo se estende para cavalos e carroças, a possibilidade de caírem ou morderem, e para carroças com muito peso. Então a gente vê que só vai aumentando, né? O que antes era uma coisa só, a gente tem momentos que essa interpretação vai chegando pro Hans e o sintoma vai dando uma amenizada, mas também tem esses momentos parece que o sintoma vai se espalhando, assim, né? Vai aumentando as possibilidades de medo, de fobia. E uma das coisas que dificultava também é que o Hans morava em frente a um lugar que era como se fosse um depósito, assim. Então passavam muitas carroças, né? Era muito comum, né? Nessa época não tinha carro, né? Então eram muitas carroças pesadas. E, e isso é uma dessas características. Ele ficava em frente à casa dele. Então ele via isso passando nos cavalos, nas carroças, que eram muito frequentes, né? Muito mais frequentes. A fobia dele, né, teria vindo à tona também um outro fato que aconteceu, que ele se lembra, assim, e dessa relação também que Freud faz do cavalo com o pai dele, teria vindo à tona quando ele viu um cavalo grande e pesado cair. Então ele ficou com medo e pensou que o cavalo estava morto. E aí é como se, assim, essa interpretação que o próprio pai faz, né, assim, então junto com essa visão do cavalo morto, é como se tivesse vindo também um desejo que seu pai caísse e morresse, para o caminho ficar livre para ele e para a mãe, né? Então, surge aí novamente esse desejo aí de amor pelo pai, rivalizando com a mãe. E isso é muito interessante, que à medida que o pai vai fazendo as interpretações e observações para o próprio Hans, tá, gente? Porque eu acho que isso que é interessante, ele sabia dessas interpretações, né? Assim, o pai fala as coisas para ele, por isso que eu falei, assim, que é muito diferente o atendimento do Hans, né? Porque ele tinha uma maturidade, assim, que era superior à idade dele, para conseguir ouvir, entender e elaborar aquilo, discutir sobre aquilo também com o pai, né? Acho isso interessantíssimo. E eu acho que às vezes a gente também menospreza as crianças, a gente acha que elas não serão capazes disso. Escuto assim alguns jovens, né, jovens, pré-adolescentes ali, crianças, e que muitas vezes eu me surpreendo também com elas, sabe? Mesmo eu apostando nelas, mesmo eu tentando fazer de uma forma diferente para desde o início, desde o primeiro atendimento, dar um lugar de voz para elas, não ter nada velado, sabe? Porque eu acho isso muito delicado, assim, manter um segredo da criança, sendo que o maior interesse de atendimento, o maior interessado é a criança que está vindo aqui. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu sempre tentei, assim, privilegiar o lugar delas aqui, o espaço delas aqui. Então, mesmo fazendo isso, assim, né, que eu acho que já é um lugar diferente, que muitas vezes a gente exclui, não quer saber o que a criança quer falar, a gente fica nessa de que a culpa é dos pais, então vamos ouvir os pais, vamos tratar os pais e deixa o sujeito de lado ali, a gente se surpreende, né? Então, acho que essa indicação do Freud de leva isso para o Hans, né? Conversa com o Hans, deixa ele falar o que ele acha disso também, eu acho que isso é uma diferença muito grande no tratamento da criança, né? Assim, eu acho que é uma coisa muito importante que ele traz. E é bacana ver isso, né? Que à medida que o pai ia fazendo essas interpretações, o medo também ia diminuindo. Então, algum efeito tinha também ali essas interpretações, acalmava ele de alguma forma, né? Tinha efeitos. Um outro ponto que o Freud traz, né? Que também eu acho que fala muito aí do que a gente tem estudado, né? Quando a gente estudou da pulsão, quando a gente falou um pouco da passagem ao Édipo aí também, é a relação aí do Hans com a fase anal, né? Pensando que os primeiros relatos do Hans ele ainda tinha 3 anos, né? De idade, então ele está mais ou menos nesse período ainda passando pela fase anal. Entrando aí, né? Início da fase fálica, né? E aí, desde cedo, o Hans ele tinha problemas com a evacuação. Então, muitas vezes ele precisava usar laxantes e enemas,
E no período da fobia, a constipação apareceu com certa frequência. Então, isso é uma outra característica que tá, um outro sintoma que está junto com a fobia aí. E aí ele usava esse nome de Lymph para falar das fezes, né? Então, sempre que caía, que aparecia as fezes, ele chamava de Lymph. Ele costumava ir muitas vezes ao banheiro com sua mãe, e muitas dessas vezes que ele ia, ele manifestava o desejo de ver a mãe, né? Porque às vezes ele ia, a mãe fazia alguma coisa, mas ele não via, né? Assim, ele estava sempre manifestando esse desejo de ver o órgão genital da mãe, né? Ver se a mãe tinha o pipi, essa era a grande questão. Antes do acidente do cavalo que ele presenciou, acontecia uma brincadeira, né? Que o Freud depois descobre isso, em que ele brincava de cavalo com um amigo, né? Ficava um subia em cima do outro brincando de cavalo, e esse amigo teria caído se machucado e teria saído sangue. Então, foi um outro fato que marcou ele também. E aí Freud também fica atento a essa situação, né? Para pensar sobre isso daí também, qual a relação que isso pode ter também com esse medo do cavalo. Depois disso, né, dessa queda do amigo aí, surge o medo de tomar banho na banheira grande e da mãe deixar ele cair. Então ele começa a ter medo dele cair. Só que nesse medo dele cair, na verdade, a interpretação que é dada aqui era um desejo recalcado de que a irmã dele sofresse algum acidente e ela caísse e morresse também. Então, isso que parecia que estava tudo bem, né? Que ele tinha aceitado a irmã, que não tinha ciúme, que estava tudo tranquilo, mas na verdade estava tão tranquilo assim. Ele tinha ainda essa dificuldade no relacionamento aí, com a presença dessa irmã. E aí ele vai fazer uma relação também, Freud, né? Da Hannah, da irmã, com o Lumph, com as fezes. Por quê? Porque o Hans ele tinha muita curiosidade de saber sobre o parto, ninguém conversava isso com ele, ele não estava convencido sobre a história da cegonha, e aí ele vai fazendo associações, ele via que a mãe tinha incômodos na barriga, no estômago, que às vezes em alguns momentos ela estava incomodada com isso, e aí de repente ela começa a gemer e gritar, e tem sangue, e aí aparece a criança. É como se a Hannah fosse o Lunf aí, né? Que tivesse caído da mãe, assim como as fezes mesmo. Então ele faz essa relação. Então o Freud vai associar essa fobia ao nascimento da irmã com a fase anal também, que o Hans estava passando aí, né? Porque a irmã nasce, ele está com 3 anos e meio. Então diz respeito um pouco a esse momento que o Hans estava passando, né? Deixa eu tirar aqui só para vocês lerem isso que eu escrevi aqui, né? Então, o Hans tinha curiosidade sobre o parto, não estava convencido sobre a história da cegonha, e o Freud relaciona a fobia ao nascimento da irmã e a fase anal. Depois disso, surge aí uma nova fantasia, que é uma fantasia agora de bater no cavalo, né? E aí, então, o Hans está entrando numa fase meio sádica, né? Então, esse desejo sádico por sua mãe. E também, para o Freud, seria um impulso à vingança contra o pai, né? Assim, bater no cavalo seria também bater no pai, né? Tentar tirar esse rival de cena aí. Hans, então, ele admite o ciúme do pai, que gostaria de ser casado com a sua mãe. Em uma das suas fantasias de ter filho com a mãe, ele encontrou uma solução edipiana. Aí eu cito Freud, ao invés de colocar seu pai fora do caminho, concedeu-lhe a mesma felicidade que ele mesmo desejava, fez dele um avô e casou-se com sua própria mãe também. Então, é como se, num determinado sonho que o Hans tem, ele casa com a mãe, só que o pai dele continua sendo o avô, então ele não matou o pai no sonho o pai continua ali sendo o avô dos filhos dele, então continua sendo o pai dele, e ao mesmo tempo a mãe é a mãe dele, né? Assim, então ele casa com a mãe, tem filho com a própria mãe, e o pai continua ali nascendo. Então, através da fantasia, é uma forma dele resolver um pouco esse enigma, esse conflito com o pai. Na sua última fantasia recalcada, que o bombeiro retirava o seu pipi e trazia um maior, o complexo de castração também foi superado. Então, isso teria sido um outro momento aí de. É como se ele atravessasse, né, esse período através das fantasias. Então, as fantasias surgem e o ajudam a passar por esse período, né? Eu acho, assim, muito interessante esse caso, né? Assim,
E hoje eu só estou apresentando, tá, gente? Assim, a gente vai fazer entrar na discussão do caso, então a gente vai detalhar mais todos esses fatos, tudo que aconteceu. Então é só para vocês entenderem um pouco tudo que acontece no Hans. E o Hans, ele vai procurar Freud quando ele está com 19 anos. Ele estava bem, não sofria de nenhum problema ou inibição, né? Porque a grande tentativa do Freud é comprovar ali o que, que aconteceu, né, na infância, e se isso vai causar o adoecimento, a neurose na vida adulta, né? Lembrando que Freud ainda pensava a neurose como uma patologia mesmo. E de certa forma é como se ele estivesse falando assim, ó, tudo isso que aconteceu aqui não fez ele piorar, pelo contrário, né? Assim, é como se ele tivesse resolvido os conflitos dele ali nesse período da infância, conseguiu ter uma vida tranquila, não sofreu de nenhuma inibição, nenhuma questão relacionada à sexualidade, não, tava tudo bem. Os pais dele já teriam se divorciado e se casaram com outras pessoas. O Hans morava sozinho. E aí ele diz para o Freud, né, que ele teria lido o seu caso e que nem lembrava mais dos acontecimentos, assim, é como se ele tivesse realmente superado e passado por cima daquilo ali, né? Recalcou. Então, assim, isso é um indício da neurose dele pra gente também. De acordo com Freud, a análise tinha sido superada pela própria amnésia, né? Porque essa que é a ideia. A gente tem aí, depois desse período do complexo de Édipo, o recalque, né? O recalque propriamente dito acontece e a gente vai ter essa amnésia, a gente não vai lembrar mais desses fatos. A gente lembra de algumas cenas, de algumas, né? A gente tem memória de alguns fatos, algumas coisas, e às vezes muito distorcido também. Às vezes a lembrança que a gente tem é do que contaram pra gente, né? Do que falam pra gente que acontecia naquela época. Então, essa amnésia aí mostra que a análise foi bem sucedida, que o recalque aconteceu, que houve declínio do Édipo aí também no Hans, né? Eu acho que é uma boa indicação pra gente. Pessoal, hoje essa aula ficou um pouco mais curtinha, porque esse caso é muito denso e provavelmente a próxima aula vai ficar muito maior, porque tem muito mais coisas assim para a gente discutir. Mas eu achei melhor encerrar por aqui, a gente ficar por aqui hoje, para a gente não ficar muita informação mesmo, para a gente elaborar um pouco sobre o caso, para dar tempo de ler um pouco mais sobre o caso. E aí, na próxima aula, a gente entra na discussão e trabalha o final desse caso, né, assim, de Freud. A gente ainda vai ter mais uma terceira aula sobre o Hans, para a gente pensar na perspectiva lacaniana, assim, né, qual a interpretação que o Lacan dá para o caso, que eu acho que é bastante interessante, né, assim, eu acho que a ideia do curso é essa, a gente discutiu atendimento de crianças, né, assim, pegar as bases teóricas, o que é mais importante para a gente pensar na clínica de hoje, né, dos dias de hoje. Então, acho que sem dúvida vai ser importantíssimo, embora seja cansativo também esse caso, justamente pelo excesso de detalhes, né? São muitos detalhes, o que torna muito enriquecedor, mas ao mesmo tempo cansativo mesmo de ler. Então, por isso, acho que é justo a gente fazer essa divisão e continuar na próxima. E a próxima provavelmente vai ser uma aula um pouquinho mais longa. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar, que eu estou aqui para isso. Um beijão, um abraço, até a próxima.